Você já se sentiu sobrecarregado por fardos que parecem pesados demais para carregar? Já pensou que talvez Deus esteja te convidando a deixá-los ir para que você possa experimentar a paz e as bênçãos dele? Neste vídeo, vamos explorar como deixar de lado aquilo que nos angustia. É um ato de fé que abre as portas para tudo o que Deus preparou para nós. Descobriremos, por meio da sua palavra, como confiar nele pode transformar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Antes de começar, quero te convidar a escrever nos comentários: Senhor, entrego meus fardos a ti. Esse é um gesto de fé e um passo rumo à liberdade que Deus deseja te dar. Escreva com sinceridade e declare isso com todo o seu coração. Número 1. Mateus 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes nos sentimos tão exaustos pelas exigências da vida que parece impossível encontrar alívio. Jesus, em sua infinita compaixão, nos convida a ir até Ele quando nossos fardos parecem pesados demais. O convite dele é universal, para todos, sem importar quem somos, o que fizemos ou de onde viemos. Ele não impõe condições nem limitações. Ele simplesmente diz: vem. É um chamado para reconhecermos que a vida pode ser dura e que está tudo bem admitir que estamos cansados. Cada um de nós carrega diferentes tipos de cargas. Talvez você já tenha sentido o peso da ansiedade ou do estresse, preocupado com o que o futuro pode trazer. Ou talvez tenha enfrentado a depressão, aquela tristeza que parece não ter fim. E também existem os fardos espirituais. Aqueles momentos em que você se sentiu culpado, inseguro na fé ou incapaz de perdoar. Até mesmo as enfermidades físicas ou as pressões do trabalho podem parecer um peso que tira seu fôlego. Jesus está te dizendo hoje que você não precisa carregar esses fardos sozinho. Ele nos convida a um descanso profundo, um descanso que não se limita ao corpo, mas que alcança a alma. Esse descanso é diferente. Não é apenas uma pausa momentânea. É uma paz interior que não pode ser completamente explicada. Uma tranquilidade que transcende qualquer circunstância que você esteja enfrentando. É o tipo de paz que restaura sua energia e renova suas esperanças. Jesus fala sobre o seu jugo, uma palavra que talvez não usamos muito hoje, mas que simboliza caminhar e trabalhar em parceria. Ele não diz que nunca mais teremos cargas, mas nos assegura que ao levarmos o seu jugo, a carga se tornará leve, porque não a carregaremos sozinhos. Ao caminhar com ele, aprendemos a viver com humildade, com mansidão, e isso transforma completamente a nossa maneira de enfrentar o mundo. Não fazemos isso com autossuficiência ou orgulho, mas com uma profunda confiança em Deus. Muitas vezes, as expectativas que o mundo nos impõe são pesadas. Sucesso, perfeição, dar conta de tudo e de todos. Mas Jesus nos convida a soltar esses fardos, a nos libertarmos daquilo que nos prende. É quando reconhecemos nossas próprias limitações, quando admitimos que não conseguimos sozinhos, que começamos a experimentar o alívio que Ele nos oferece. Esse processo de encontrar descanso começa com uma rendição voluntária. Significa entregar nossas preocupações em suas mãos, orar e confiar. Não é uma fé passiva, mas uma relação viva, diária, onde falamos com Jesus e ouvimos sua voz. E essa confiança nos leva a crer que, mesmo que as coisas não mudem imediatamente, Ele cumprirá sua promessa de nos dar descanso. Esse descanso não é um evento único. Não acontece uma só vez. É algo que precisamos buscar constantemente. Todos os dias, precisamos nos aproximar de Jesus, aprender dele
e confiar que o seu jugo sempre será mais leve do que qualquer carga que tentemos carregar por conta própria. Número 2. 1 de Pedro 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é uma realidade com a qual muitos de nós lidamos todos os dias. As pressões do trabalho, das finanças, da família e aquela constante incerteza quanto ao futuro, tudo parece se acumular sobre nós, não é verdade? Vivemos em um mundo que muda tão rápido que às vezes nos sentimos como se estivéssemos caminhando sobre um solo instável. E claro, isso afeta a nossa saúde. O estresse começa a se manifestar de diversas maneiras, desde a insônia até problemas físicos e mentais. A ansiedade é como uma sombra constante que não vai embora facilmente. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, nos chama a entregar a Ele toda a nossa ansiedade. Não apenas uma parte, nem só aquilo que achamos pequeno ou que conseguimos controlar. Toda. Esse ato de lançar nossas preocupações sobre Ele é uma decisão consciente, um ato de fé que exige que reconheçamos. Não conseguimos sozinhos. Às vezes queremos manter o controle, achando que, se não soltarmos, talvez consigamos resolver tudo. Mas essa não é a proposta que Deus nos faz. E a razão pela qual podemos confiar nele é clara. Ele cuida de nós. Como um pai amoroso que não ignora nenhuma das nossas necessidades, Deus está atento a cada detalhe da nossa vida. Ele já fez isso antes. Vemos isso em toda a história bíblica, e Ele fará por nós também. Seu caráter é fiel. Seu cuidado é específico, não genérico. Ele cuida de você, de mim, de cada um de nós, de maneira pessoal. As nossas preocupações, por mais gigantes que pareçam, não são nada diante do poder de Deus. Frequentemente percebemos que a ansiedade não muda as circunstâncias. Nos preocupar não nos leva a nenhuma solução. É justamente no meio do caos que Deus oferece uma paz que excede todo o entendimento. Uma tranquilidade que, humanamente falando, não faz sentido, mas é exatamente esse o presente que Deus nos dá quando lhe confiamos os nossos fardos. Entregar nossas ansiedades começa com a oração. Com sermos sinceros diante de Deus, confessar que estamos sobrecarregados. E mesmo que os medos não desapareçam de uma só vez, esse é um processo diário de rendição. Porém, há obstáculos que nos impedem de confiar. Às vezes, é o nosso orgulho, a necessidade de parecer fortes, de mostrar que damos conta. Outras vezes, é a falta de fé, aquele sussurro de dúvida que nos pergunta se Deus realmente se importa, ou se Ele pode fazer algo quanto a isso. Também existe o medo de sermos vulneráveis, de admitir que não conseguimos sozinhos. Mas quando vencemos esses bloqueios, experimentamos os benefícios de confiar em Deus. O estresse diminui, a nossa saúde mental melhora e a nossa fé se fortalece, porque vemos a fidelidade de Deus em ação. Ao longo da história, tanto na Bíblia quanto em nossas próprias vidas, existem testemunhos de como Deus cuida dos seus. Davi, Elias, Daniel, todos confiaram em Deus e viram seu cuidado. Nós também temos esses momentos, não é? Esses instantes pequenos ou grandes em que sentimos claramente a mão de Deus nos sustentando. No fim, confiar no cuidado de Deus não impacta apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que estão ao nosso redor. A nossa paz em meio à tempestade pode se tornar um testemunho vivo. Podemos ajudar outros que também estão sobrecarregados, encorajando-os a entregar suas preocupações a Deus. E assim, contribuímos para uma comunidade mais saudável, mais leve e mais confiante no amoroso cuidado do Senhor. Número 3. Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
É fácil nos sentirmos consumidos pela ansiedade. Às vezes, parece que as preocupações do dia a dia se acumulam sem dar trégua. A pressão do trabalho, as responsabilidades familiares, as dificuldades financeiras, tudo isso pode se tornar um peso que carregamos constantemente. Mas o chamado que Deus nos faz, através da sua palavra, é claro. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é uma instrução, não uma simples sugestão. Deus sabe que a ansiedade pode desgastar nossa saúde emocional e física, afetar nossos relacionamentos e prejudicar a nossa capacidade de desfrutar a vida. Por isso, Ele nos convida a deixar de lado essas preocupações e a nos aproximar dele por meio da oração. A oração é muito mais do que um ato religioso. É uma conversa íntima com Deus, onde podemos abrir o coração e apresentar a Ele os nossos fardos. E não se trata apenas das grandes preocupações, mas de tudo, porque não existe nada pequeno ou insignificante para Deus. A súplica, aquela petição urgente que fazemos quando estamos desesperados, também tem seu lugar diante dele. Por meio da oração e da súplica, Deus nos ouve, nos entende e age em nossas vidas. Mas há um ingrediente essencial que não podemos esquecer: a gratidão. Dar graças é fundamental porque muda a nossa perspectiva. Em vez de focarmos no que não temos, aprendemos a reconhecer o que já recebemos. Quando praticamos a gratidão, é como se a ansiedade diminuísse. Passamos a nos concentrar nas bênçãos presentes e a lembrar que Deus já fez coisas maravilhosas por nós no passado. Isso fortalece a nossa fé, porque se Deus foi fiel ontem, Ele será hoje e também será amanhã. Soltar o controle. Quando levamos nossas petições diante de Deus, precisamos fazê-lo com honestidade. Não há necessidade de esconder o que sentimos, Ele já sabe. Trata-se de nos abrir, de sermos transparentes e, depois de entregarmos nossas preocupações, confiar que Ele é mais do que capaz para nos ajudar. Mas isso também significa abrir mão do controle, e isso nem sempre é fácil. Queremos controlar, queremos respostas rápidas, mas Deus nos chama a confiar e esperar o tempo dele. A promessa que recebemos em troca dessa entrega é profunda. Deus promete uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não pode ser explicada, mas que transforma o coração. Uma paz que guarda a nossa mente e nossas emoções, que nos protege do caos e nos permite estar tranquilos, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não mudam. Essa paz vem através de Cristo Jesus. Nosso relacionamento com Ele é essencial para acessarmos a paz que tanto desejamos. Ele é a ponte entre nós e Deus, aquele que nos dá segurança e satisfação completas. Quando caminhamos com Cristo, podemos descansar sabendo que Ele está no controle. Para colocar isso em prática, podemos estabelecer um tempo diário de oração e gratidão, criar uma lista com nossas preocupações e, ao lado, uma lista de agradecimentos. Você verá como sua perspectiva muda ao focar nas coisas boas. Também podemos meditar nas promessas de Deus, lembrando que sua paz está disponível para nós em todo momento. A gratidão transforma nosso foco. Em vez de olharmos apenas para os problemas, começamos a ver as bênçãos. Nos tornamos pessoas mais positivas e menos queixosas, o que melhora nossas relações e nossa saúde mental. Sabemos, no entanto, que às vezes há obstáculos para praticar a oração e a gratidão. Pode nos faltar tempo, ou talvez as distrações nos afastem. Talvez o desânimo ou a dúvida nos façam pensar que orar não mudará nada. Mas quando priorizamos nosso relacionamento com Deus, começamos a experimentar a paz dele. Viver em paz não só transforma a nossa vida, como também impacta a vida daqueles ao nosso redor. Nos tornamos uma influência positiva, capazes de enfrentar os desafios com mais força. E ao compartilharmos essa paz com os outros, formamos uma comunidade de apoio mútuo, onde os fardos são divididos e a gratidão se multiplica.
Em meio a qualquer tempestade que você esteja enfrentando, lembre-se, a paz de Deus está disponível para você. Número 4. Provérbios 3, versículos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor de todo o coração não é algo que fazemos pela metade. É uma entrega total, uma rendição de cada canto da nossa vida. E essa confiança não pode ser apenas intelectual, não pode estar limitada ao que sabemos ou compreendemos. Ela envolve todo o nosso ser, nossas emoções, nossa vontade, cada decisão que tomamos. Deus nos chama a confiar sem reservas, sem espaço para dúvidas, a depender completamente dele, mesmo quando aquilo que estamos vivendo não faz sentido, ou quando não conseguimos enxergar o próximo passo. Essa confiança exige que deixemos de lado a nossa necessidade de controlar tudo, para que possamos descansar na certeza de que Deus tem o controle. Mas aqui está o desafio: não nos apoiarmos em nossa própria prudência. Como é fácil cair nisso, confiar no nosso próprio julgamento, pensar que podemos resolver tudo sozinhos, como se a nossa sabedoria fosse suficiente. Mas a verdade é que somos limitados. Nossa visão é curta, enxergamos apenas uma pequena parte do quadro. Confiar nas nossas próprias forças e conhecimentos pode nos levar ao erro, ao cansaço e, muitas vezes, à frustração. Por isso, Deus nos convida a sermos humildes, a reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos da sua direção. É na humildade que se abre a porta para a verdadeira sabedoria. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos não é algo que fazemos apenas nos momentos difíceis. Não é só quando estamos em crise que devemos buscar sua orientação. Deus quer fazer parte de cada aspecto da nossa vida, nas decisões do dia a dia, nas coisas pequenas e nas grandes. Quando fazemos dele nosso primeiro recurso e não o último, mostramos que confiamos na sabedoria dele mais do que na nossa. Guiar-nos pelo melhor caminho. Quando confiamos assim, ele promete endireitar nossas veredas, corrigir nossos erros, nos guiar pelo melhor caminho, mesmo quando não conseguimos entender. Às vezes temos nossos próprios planos, nossas próprias ideias de como as coisas deveriam ser. E talvez esses planos nem sejam ruins, até podem parecer bons, mas os planos de Deus são sempre melhores. Ele vê o que nós não conseguimos ver, ele conhece o futuro e sabe o que é melhor para nós. Pense em Abraão ou em Moisés, pessoas que confiaram em Deus mesmo sem entender totalmente seu plano e viram como Deus conduziu suas vidas ao propósito que ele tinha preparado. Confiar em Deus não é apenas algo teórico, é algo que devemos praticar. Através da oração, pedimos direção e, meditando na sua palavra, aprendemos a conhecer sua vontade. Também é essencial obedecer ao que ele nos manda, porque quando seguimos seus princípios, demonstramos que acreditamos na sabedoria dele. Consultar a Deus antes de tomar decisões importantes é essencial, porque não queremos andar por caminhos tortuosos, mas sim por aqueles que ele já preparou para nós. Porém, existem obstáculos quando tentamos confiar plenamente em Deus. O medo do desconhecido, o receio de abrir mão do controle. Às vezes, experiências negativas do passado nos marcaram e se torna difícil confiar de novo. Mas o que fazemos com essas barreiras? Lembramos que Deus é fiel, que Ele nunca nos abandona e que as nossas experiências não definem o poder nem o amor que Ele tem por nós. Manter-nos firmes na fé é o que nos permite vencer os momentos de dúvida. Quando confiamos plenamente em Deus, experimentamos paz interior, porque já não estamos carregando sozinhos a responsabilidade de resolver tudo. Essa confiança também transforma os nossos relacionamentos. Nos tornamos pessoas mais equilibradas, mais pacientes, mais abertas a ouvir a voz dele em cada área da nossa vida, seja nas finanças, nos relacionamentos ou no trabalho.
Quando Deus está no comando, tudo flui com mais harmonia. A fé é a base dessa confiança. Às vezes, não veremos as respostas imediatamente. Às vezes, não entenderemos o porquê. Mas crer em Deus mesmo sem ver o final é o que nos permite continuar avançando. A fé é o que nos sustenta e nos lembra que as promessas de Deus sempre se cumprem, mesmo quando o caminho parece incerto. Número 5, Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Todos carregamos preocupações. Às vezes, esses fardos são tão pesados que parece impossível seguir em frente. E isso é natural, somos humanos. No entanto, Deus nos chama a fazer algo diferente, lançar sobre Ele as nossas cargas. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma ação concreta. Implica soltar, deixar ir aquilo que nos pesa e confiar que Deus tem tanto a força quanto a disposição para carregá-las por nós. É um ato de fé, um passo de confiança em que decidimos que não vamos carregar sozinhos, mas que será Ele quem nos sustentará. Deus promete que nos sustentará, e essa promessa é poderosa. Ele é nossa fonte inesgotável de força. Não é como nós, que nos cansamos, nos frustramos ou nos esgotamos. Ele é constante, firme e sempre pronto a nos apoiar. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, temos essa segurança. Deus não permite que seus filhos permaneçam caídos para sempre. Talvez hoje você se sinta derrotado, mas Deus promete te levantar. Essa é a esperança que encontramos nele. O justo, aquele que caminha em comunhão com Deus, pode tropeçar, mas não ficará prostrado no chão. Os fardos que carregamos podem ser muitos. Talvez você esteja preocupado com problemas financeiros, com a saúde de alguém querido, ou talvez esteja carregando culpa, vergonha por erros do passado, ou a dor de não ter alcançado os objetivos que havia traçado. Todos esses fardos podem te esmagar. Mas quando os entregamos a Deus, encontramos alívio. Tentar carregar tudo sozinho nos esgota. Confiar na onipotência de Deus nos renova. Nos preenche com uma força que não vem de nós mesmos, mas dele. Lançar nossas cargas sobre Deus começa com uma oração sincera. Não precisamos esconder nada, Ele já sabe de tudo. Podemos ser completamente abertos com Ele, confessar nossas fraquezas, nossas necessidades e confiar que Ele nos ouve. Além disso, meditar na Sua palavra nos fortalece. Ela nos lembra de Suas promessas e nos dá a fé necessária para soltar o controle. Às vezes, o orgulho ou o desejo de manter o controle nos impedem de soltar nossos fardos. Outras vezes, simplesmente duvidamos de que Deus realmente se importe com o que nos preocupa. Mas precisamos lembrar que Deus nos ama profundamente e que está genuinamente interessado em cada detalhe da nossa vida. Vencer esses obstáculos nos permite experimentar uma paz renovada, uma tranquilidade que só Deus pode oferecer. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos renova, nos enche de paz e fortalece a nossa fé. Não estamos sozinhos e nunca estaremos enquanto dependermos da fidelidade dEle. Ele já provou, ao longo da história e também nas nossas próprias vidas, que nunca nos abandona. Deus está sempre presente para nos sustentar, nos levantar e nos guiar. E à medida que aprendemos a confiar nele, crescemos no nosso relacionamento com o Pai e também nos tornamos uma fonte de apoio para os outros. Número 6, Isaías 43, versículos 18 ao 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Às vezes nos encontramos tão presos ao que vivemos que esquecemos algo essencial. Deus está constantemente agindo, fazendo algo novo. Ele nos diz claramente que não devemos nos apegar ao passado.
Isso não significa ignorar nossas experiências ou não aprender com elas, mas sim que não podemos permitir que elas nos definam ou nos limitem. Talvez você tenha passado por situações dolorosas, fracassos ou até conquistas que te fizeram sentir que já chegou tão longe quanto podia. Mas Deus está te convidando a soltar tudo isso, a deixar o que já passou para que você possa se abrir ao que Ele está prestes a fazer. Às vezes é difícil deixar o passado por medo da mudança, porque aquilo que conhecemos, mesmo que não seja perfeito, nos parece confortável. Nos apegamos à culpa, ao arrependimento ou até às glórias antigas e ficamos estagnados. Mas Deus está nos lembrando, Ele está fazendo algo novo. E isso exige de nós uma disposição de avançar, de caminhar rumo ao desconhecido com fé. Ele é um Deus que cria, que renova e que nos convida a fazer parte dessa obra contínua em nossas vidas. Não importa o que tenhamos vivido, Deus sempre tem algo maior preparado para nós. E o melhor de tudo, essa nova obra que Ele está realizando não é algo distante, não é uma promessa para algum dia. Ele diz que logo surgirá. O que está por vir já está em movimento. E precisamos estar atentos para não perder o que Deus está fazendo. É fácil ficarmos presos à rotina, ao cotidiano, e não perceber que Deus está agindo bem diante dos nossos olhos. Ele nos pergunta: vocês não percebem? Vamos abrir nossos olhos espirituais, estar dispostos a ver e a reconhecer a mão de Deus em nossas vidas. Deus faz caminho no deserto e rios no ermo. Essas não são apenas imagens poéticas, são realidades daquilo que Ele é capaz de fazer nas situações mais difíceis. Talvez você se sinta em um deserto, um lugar seco, sem vida, sem direção. Mas Deus é especialista em trazer vida onde parece não haver esperança. Ele abre caminhos onde não há trilhas e traz rios de bênçãos aos lugares mais áridos da nossa história. Tudo o que precisamos é estar dispostos a soltar nossos fardos, a parar de olhar para trás e abraçar o novo que Deus tem para nós. Mas precisamos ser sinceros. Às vezes, os obstáculos internos, como a incredulidade, o medo do fracasso ou o desejo de permanecer na nossa zona de conforto, nos impedem de avançar. No entanto, quando damos um passo de fé, quando confiamos que o que Deus está fazendo é melhor do que aquilo que deixamos para trás, começamos a experimentar um crescimento espiritual profundo. Veremos milagres, experimentaremos o poder dele, e nossa esperança e propósito serão renovados. Não importa o quão profundas sejam as feridas do passado, ou quão brilhantes tenham sido nossas conquistas. Deus tem uma obra nova para você. Hoje é o dia de soltar, de confiar no plano dele e de avançar com fé em direção ao novo que ele deseja realizar na sua vida. Número 7, 2 aos Coríntios 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando estamos em Cristo, somos uma nova criação, e isso muda tudo. Não é apenas uma melhoria, não se trata simplesmente de um ajuste na vida, é uma transformação radical. Estar em Cristo significa mais do que apenas acreditar nele. É ter um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, onde Ele é o centro de tudo o que fazemos e somos. Nossa identidade já não é definida pelo passado nem pelos erros cometidos, mas por essa união com Cristo que nos dá uma nova identidade e um novo propósito. Essa nova criação que somos significa que o velho ficou para trás. Tudo aquilo que nos afastava de Deus, os hábitos que antes nos dominavam, já não tem mais poder sobre nós. Fomos libertos dessas correntes. Talvez ainda nos lembremos dos erros ou das feridas do passado, mas Deus nos convida a curar e deixar para trás tudo aquilo que nos mantinha presos. Parte dessa transformação é experimentar o perdão, não apenas o perdão que recebemos de Deus, mas também o perdão que oferecemos a nós mesmos.
já não há condenação, já não há culpa. Em Cristo, tudo se faz novo. Deus não apenas renova a nossa mente, mas também o nosso coração. Começamos a pensar e a sentir de forma diferente, alinhados com a sua vontade. Nossos objetivos e propósitos também mudam, porque agora vivemos com um novo senso de direção, focados no propósito que Deus tem para nossas vidas. E o mais belo de tudo, essa nova vida nos dá a capacidade de amar, de servir, de enxergar os outros como Deus os vê. Somos transformados para refletir o seu amor em tudo o que fazemos. Essa transformação não é algo que fazemos sozinhos, é a obra do Espírito Santo em nós, mas precisamos cooperar com Ele. Isso significa nos abrirmos à sua direção, obedecer e estarmos dispostos a ser moldados. É um processo contínuo. Não acontece da noite para o dia, mas é um caminho no qual, a cada dia, nos aproximamos mais da imagem de Cristo. Claro, viver como nova criatura nem sempre é fácil. Às vezes, o passado nos chama, lembrando o que éramos ou nos tentando a voltar para antigos hábitos. Outras vezes, surgem dúvidas sobre a nossa identidade em Cristo. Mas precisamos lembrar que nossa identidade está firmada em Cristo e que Ele já venceu tudo aquilo que tentava nos manter presos. Para viver essa transformação, precisamos mergulhar na Palavra de Deus. Quando renovamos nossa mente com as Escrituras, fortalecemos nossa fé e nos lembramos de quem somos em Cristo. A oração também é essencial, porque é por meio dela que mantemos nossa comunhão com Deus e buscamos a sua direção. E não podemos esquecer da importância da comunidade. Precisamos do apoio de outros crentes para crescermos juntos. Quando vivemos como nova criação, os frutos do Espírito começam a se manifestar em nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência. Nossa vida se torna um testemunho vivo, uma luz que reflete Cristo, para que outros possam ver a sua obra em nós. Isso nos permite não apenas viver na liberdade que Cristo nos deu, mas também compartilhar essa liberdade com os outros, contribuindo ativamente para o reino de Deus. Hoje, Deus está te chamando para viver essa nova vida, para permanecer em Cristo e desfrutar da abundância de um relacionamento transformador com Ele. Deixe o velho para trás. Você está pronto para caminhar na liberdade e na paz que só Ele pode oferecer? Número 8. Filipenses 3, versículos 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos dá um exemplo profundo de humildade quando admite que ainda não alcançou a perfeição, mesmo com tudo o que já havia conquistado em sua vida. Ele reconhece que ainda há um longo caminho a percorrer, e isso é algo que nós também precisamos reconhecer. Às vezes, é fácil cair na autossatisfação espiritual, pensando que já fizemos o suficiente ou que chegamos a um nível em que não precisamos mais crescer. Mas essa passagem nos encoraja a manter uma postura humilde, sabendo que sempre há mais a conquistar na nossa caminhada com Deus. Esquecer o que ficou para trás não significa ignorar o que vivemos, mas sim soltar o peso do passado. Tanto os erros quanto os sucessos podem se tornar armadilhas se nos apegarmos a eles. O passado não tem o poder de definir o nosso futuro, e é uma decisão consciente que devemos tomar. Deixar ir aquilo que nos prende, seja o ressentimento, a culpa ou até as conquistas que nos fazem sentir acomodados. Deus nos chama a focar no que está adiante. Ele quer que vivamos o presente com uma visão clara do futuro que Ele preparou para nós. Avançar para o que está adiante é um ato de fé, porque significa seguir em direção ao que ainda não vemos. Às vezes, é fácil se estagnar ou esperar que as coisas venham até nós. Mas Paulo nos mostra que devemos ter uma atitude proativa.
nos esforçando para alcançar as promessas de Deus. Isso exige determinação, um foco constante no que Deus tem para nossas vidas. Não se trata apenas de permanecer onde estamos, mas de seguir crescendo e avançando na vida espiritual e pessoal. Prosseguir para o alvo é mais do que um desejo, é uma ação contínua. Para correr essa corrida espiritual, precisamos visualizar o objetivo com clareza, e essa meta não é outra senão o chamado supremo de Deus, um chamado que vai além do que é terreno. Às vezes, as dificuldades e os obstáculos podem nos desanimar, mas a chave está na perseverança. Manter a disciplina espiritual nos permite permanecer firmes, e quando focamos no prêmio eterno, encontramos motivação para continuar. Paulo compara a vida cristã a uma corrida, e como em toda competição, é necessário preparo e sacrifício. Deixar de lado as distrações do mundo e as tentações que nos desviam do caminho é essencial. Haverá momentos de cansaço e desânimo, mas é nesses momentos que a nossa fé e esperança nas promessas de Deus nos impulsionam a seguir. Sabemos que não estamos correndo sozinhos. Deus nos acompanha a cada passo e nos dá a força necessária. Nessa corrida, não se trata de competir com os outros, mas de superar as nossas próprias limitações. A chave está em manter os olhos fixos em Cristo, que é tanto o nosso caminho quanto a nossa meta. Ele nos dá direção e força para não desistirmos. E quando seguimos seu exemplo, aprendemos a perseverar em obediência. Número 9, Hebreus 12, versículos 1 ao 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Todos estamos correndo uma corrida, e essa corrida exige resistência, paciência e perseverança. Mas a primeira coisa que precisamos fazer é nos livrar de todo o peso. Há coisas que nos tornam mais lentos, que nos impedem de avançar em nossa caminhada com Deus. Esses pesos podem ser preocupações, relacionamentos que não nos edificam ou hábitos que nos distraem. Nem todo peso é necessariamente pecado, mas ainda assim nos atrasa. Soltar esses pesos é uma ação intencional. Exige que tomemos a decisão de deixar para trás tudo aquilo que não nos permite avançar, tudo aquilo que nos rouba o foco da meta que Deus colocou diante de nós. Além disso, o pecado também nos rodeia, nos cerca, buscando cada oportunidade para nos fazer tropeçar. Todos temos áreas em que somos mais vulneráveis, e identificar essas tentações é essencial para nos afastarmos delas. Não podemos vencer o pecado com nossas próprias forças. Precisamos nos arrepender com sinceridade e depender completamente de Deus para vencer. É Ele quem nos dá a capacidade de resistir às tentações e andar em santidade. A vida de fé não é uma corrida de velocidade, mas sim de resistência. Requer paciência. Corremos essa corrida com perseverança, sabendo que haverá momentos difíceis, obstáculos que tentarão nos parar. Mas devemos nos manter firmes, entendendo que Deus não busca perfeição imediata, e sim que estejamos em constante progresso. Não importa quantas vezes caiamos, o importante é levantar e continuar correndo. A chave está na constância, na disposição de seguir adiante apesar dos desafios. Deus traçou uma corrida específica para cada um de nós. Não devemos nos comparar com os outros. Cada um tem um caminho único, com desafios e recompensas diferentes. Manter os olhos fixos em Jesus nos permite correr com foco. Ele é o nosso exemplo, o nosso guia. Ele iniciou nossa fé e Ele a aperfeiçoará. Quando mantemos o olhar em Jesus, evitamos nos distrair com o que está ao redor. Não olhamos para os outros, não nos desanimamos pelas dificuldades, porque sabemos que Ele nos sustenta e nos mostra o caminho. Jesus suportou a cruz porque tinha claro o gozo que viria depois. Ele é o exemplo perfeito de perseverança, porque entendia que o sacrifício valia a pena.
nós também devemos correr com os olhos fixos na recompensa eterna. Nossa corrida não é apenas para esta vida. Corremos rumo a algo muito maior, a comunhão eterna com Deus. E nessa jornada, não estamos sozinhos. Temos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, exemplos de fé que nos inspiram. Eles já correram antes de nós e mostraram que com paciência e confiança em Deus é possível chegar ao final da corrida. Além disso, nós também fazemos parte dessa história. Nossa vida se torna um testemunho para os que nos cercam, motivando outros a continuar. Por fim, é crucial lembrar que não podemos correr essa corrida com nossas próprias forças. Dependemos totalmente da graça de Deus. É Ele quem nos dá a força para seguir, mesmo quando estamos fracos ou desanimados. Através da oração e da comunhão com Ele, recebemos o poder necessário para continuar. Cada novo dia é uma oportunidade para depender mais dEle, agradecidos por sua fidelidade e sustento. Então, que pesos estão te prendendo hoje? O que você precisa deixar para trás para correr com liberdade? Lembre-se, a corrida é desafiadora, mas com Jesus ao seu lado, você tem a certeza de que alcançará a meta. Número 10. Mateus 6, versículos 25 ao 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? É natural que as preocupações do dia a dia nos sobrecarreguem. Nos preocupamos com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com como vamos suprir nossas necessidades. Mas Jesus nos convida a algo radicalmente diferente. Não andeis ansiosos. Ele nos lembra que a vida é muito mais do que o material. A ansiedade, essa inquietação que rouba a paz, não pode acrescentar nada à nossa vida. Na verdade, só nos tira. Desgasta-nos emocional, física e espiritualmente. Jesus nos chama a mudar o foco, a reconhecer que a nossa vida tem um valor muito maior do que os bens que possuímos ou as necessidades imediatas que sentimos. Olhe para as aves do céu. Elas não se preocupam com o que vão comer, não fazem planos a longo prazo, não armazenam para o futuro. E ainda assim, nosso Pai Celestial cuida delas. Se Deus cuida dessas criaturas, quanto mais cuidará de nós, seus filhos. Aqui está o ponto-chave. Somos mais valiosos para Deus do que qualquer outra coisa na criação. Ele não nos esqueceu, não nos deixou sozinhos. Como um pai amoroso, Ele cuida das nossas necessidades, mesmo quando não percebemos isso de imediato. Essa é a confiança que precisamos ter. A ansiedade, além de não resolver nossos problemas, nos rouba a capacidade de viver o presente. Nos concentramos tanto no que pode acontecer amanhã que esquecemos de viver o hoje. Jesus nos chama a confiar nele, a apresentar nossas necessidades em oração e descansar na sua promessa de provisão. Praticar a gratidão nos ajuda a mudar a perspectiva, nos faz focar nas bênçãos que já temos e não no que achamos que está faltando. Entretanto, sabemos que confiar na provisão de Deus nem sempre é fácil. Talvez você já tenha passado por momentos de escassez, ou talvez a cultura consumista em que vivemos te faça acreditar que nunca é suficiente. Mas Jesus nos lembra: quando buscamos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A prioridade da nossa vida não deve ser o material, mas nosso relacionamento com Deus e viver em sua justiça. Ele cuidará do resto. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de como Deus provê de forma milagrosa. Desde o maná que caiu do céu para alimentar os israelitas no deserto, até a multiplicação dos pães e peixes feita por Jesus. Esses relatos não são apenas histórias antigas,
mas lembretes de que Deus continua provendo hoje. Ele ainda cuida de nós, nas grandes e nas pequenas coisas. Viver sem ansiedade nos permite servir melhor aos outros, refletindo uma paz e uma confiança que inspiram quem está ao nosso redor. Quando confiamos que Deus está no controle, somos libertos para amar mais, ser mais generosos e viver com contentamento. Viver assim cria um ambiente familiar e social mais saudável, onde os relacionamentos florescem e a paz reina. Por isso vale a pena entregar nossas preocupações nas mãos de Deus. Ele prometeu cuidar de nós. Hoje é um bom momento para deixar a ansiedade e abraçar a paz que só Ele pode dar. Número 11, Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus é um chamado para viver de forma diferente. É colocar Deus no centro de tudo o que fazemos, desde nossas decisões diárias até nossas metas de vida. Quando Jesus nos diz para buscarmos primeiramente o reino, não é apenas um bom conselho, é uma prioridade máxima. Ele nos convida a focar no que realmente importa, no eterno, mais do que no temporário. E isso não é algo que fazemos uma única vez. É uma busca contínua, diária, em que cada área da nossa vida reflete essa prioridade. Mas o que significa na prática buscar o reino de Deus? Significa reconhecer a sua autoridade, permitir que sua soberania governe nossas vidas. É viver de acordo com os princípios do reino, onde a justiça, o amor e a misericórdia têm mais valor do que qualquer ganho material. Deus quer que sejamos participantes ativos da sua obra aqui na terra. Que sejamos parte da expansão do seu reino através do nosso testemunho e serviço aos outros. Quando Jesus menciona que também devemos buscar a sua justiça, Ele está nos chamando a viver em obediência aos seus mandamentos. Essa justiça não diz respeito apenas a como nos relacionamos com Deus, mas também a como tratamos o nosso próximo. Buscar a justiça de Deus é viver com integridade, agir com equidade e refletir o caráter dele nas nossas relações. É permitir que ele transforme o nosso coração, nos moldando conforme sua vontade, não conforme nossos desejos ou recursos. Mas Jesus nos garante: Deus, em sua fidelidade, proverá tudo o que precisamos. Ao confiarmos nessa promessa, podemos nos libertar da ansiedade e da preocupação que tantas vezes nos consomem. A chave está em mudar nossas prioridades, colocar Deus em primeiro lugar e descansar na certeza de que Ele cuida de nós. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com distrações e pressões materiais, buscar o reino de Deus requer disciplina e foco. É fácil cair no desejo por sucesso, riqueza ou reconhecimento. Mas Jesus nos chama a olhar além disso. Ele nos convida a cultivar um relacionamento íntimo com Ele, a passar tempo em oração, a meditar em sua palavra e a participar ativamente da comunidade de fé. Essas práticas nos ajudam a permanecer conectados com seu propósito. Deus nos chama a buscar primeiro o seu reino, não apenas pelas bênçãos que virão, mas porque esse é o propósito mais elevado ao qual podemos aspirar. Quando alinhamos nossa vida com a vontade dele, encontramos direção, satisfação e um profundo senso de significado. Você tem buscado o reino de Deus primeiro na sua vida? Suas decisões refletem essa prioridade? Hoje é um bom momento para fazer uma pausa, refletir e ajustar suas prioridades, para viver plenamente no reino dele, confiando que ele cuidará de todo o resto. Número 12, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar nosso caminho ao Senhor é um ato de entrega total, um passo no qual reconhecemos que nossas decisões e planos, por melhores que pareçam, são limitados se não forem colocados nas mãos de Deus.
Quando falamos em entregar, não estamos apenas pedindo ajuda nos momentos de crise, mas sim rendendo o controle de toda a nossa vida à sua direção. É reconhecer que Ele possui a sabedoria e o poder que nós não temos. E isso não se trata de uma rendição passiva, mas de uma rendição ativa, em que, com fé e determinação, entregamos a Deus cada aspecto da nossa vida. A confiança é a base dessa relação. Não podemos entregar algo a alguém em quem não confiamos. E confiar em Deus significa descansar no caráter dele, crer que ele é fiel às suas promessas e que sempre quer o melhor para nós, ainda que às vezes isso não seja visível imediatamente. O medo e a dúvida são obstáculos comuns. Mas quando decidimos deixá-los de lado e confiar que Deus está agindo, experimentamos uma paz que transcende qualquer circunstância. A promessa é clara: Ele fará. Deus não apenas nos convida a confiar nele, mas promete agir a nosso favor. Essa é uma garantia divina, não uma possibilidade. Quando entregamos o nosso caminho, quando confiamos de verdade, podemos descansar na certeza de que Ele tomará o controle e agirá segundo a sua vontade perfeita. Nem sempre será no tempo ou da forma como esperamos, mas sua intervenção é certa e sempre para o nosso bem. O Salmo 37 nos lembra que não devemos invejar os que prosperam na maldade. Deus tem um caminho traçado para os justos, um plano cheio de retidão e propósito. Ao entregar nosso caminho a Ele, nos afastamos da preocupação com o que os outros fazem ou possuem e passamos a focar no que Deus tem preparado para nós. Às vezes, essa entrega envolve esperar, porque os tempos de Deus não são os nossos. Mas é nessa espera que aprendemos a confiar, a depender dEle, sabendo que o tempo dEle é perfeito. Na prática, entregar nosso caminho significa orar antes de tomar decisões importantes, buscar a direção de Deus em Sua palavra e estar sensível à orientação do Espírito Santo. Nem sempre será fácil, porque a tentação de querer controlar nosso próprio destino é forte. Queremos ter tudo sob controle. Mas quando abrimos mão desse desejo e confiamos que Deus está no controle, experimentamos uma liberdade imensa. Não é um ato de resignação, mas de fé. O resultado dessa confiança é uma vida de paz. Quando sabemos que é Deus quem está dirigindo nossos passos, podemos caminhar com confiança e propósito. Ele nos protege de decisões erradas, nos dá clareza quando estamos confusos e nos sustenta quando nos sentimos fracos. Essa é a beleza de entregar nosso caminho ao Senhor. Sabemos que não estamos sozinhos, que Ele caminha conosco. Existem testemunhos incríveis de pessoas que confiaram em Deus no meio da incerteza e viram sua mão agir de forma poderosa. Desde Abraão, que deixou sua terra pela fé, até Moisés, que guiou o povo de Israel sem saber qual seria o próximo passo. Hoje, Deus continua fazendo o mesmo em nossas vidas quando decidimos confiar nele e caminhar pela fé. Número 13, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A promessa é clara. Deus nos promete algo poderoso e transformador, que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem na vida daqueles que o amam. Não é uma suposição ou uma vaga esperança. É uma verdade fundamentada no caráter fiel de Deus. Quando Paulo escreve, sabemos, ele o faz com convicção, com a certeza de quem experimentou o poder de Deus em meio às provações. Essa promessa nos traz segurança, porque sabemos que nada acontece fora do controle soberano de Deus. Mas essa promessa é direcionada àqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é apenas um sentimento, é um relacionamento ativo de obediência, confiança e devoção.
Amar a Deus é seguir os seus caminhos, confiar nos seus mandamentos e buscar sua vontade mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Esse relacionamento de amor com Ele nos posiciona para receber a promessa de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O mais encorajador é que quando Paulo diz todas as coisas, ele está se referindo a tudo, não só às bênçãos ou aos momentos felizes, mas também aos tempos de dor, dificuldade ou confusão. Deus é capaz de pegar as situações mais escuras e dolorosas e transformá-las para cumprir um propósito maior. Ele usa cada experiência para o nosso crescimento, para moldar o nosso caráter e para nos aproximar dele. Nada se perde nas mãos de Deus. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Às vezes, não compreendemos o plano dele, ou o porquê de certas provas, mas podemos confiar que seu propósito é bom. Ele vê além do que conseguimos enxergar, e sua soberania garante que cada evento em nossa vida, por mais difícil que seja, tem um lugar no seu plano redentor. Esse propósito é eterno. Vai além das nossas circunstâncias atuais e nos convida a confiar na sabedoria infinita de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de como Deus transformou situações aparentemente trágicas para o bem. José foi vendido pelos próprios irmãos e, mesmo assim, se tornou o salvador da sua família e de muitas nações. Jesus foi crucificado, o momento mais sombrio da humanidade. Mas, por meio do seu sacrifício, recebemos salvação. Se Deus agiu de forma tão poderosa nessas histórias, Ele também pode agir nas nossas vidas. Nossa resposta diante das provas deve ser de fé e esperança. Mesmo que o sofrimento seja real, Deus nos convida a confiar que Ele está agindo, mesmo quando não entendemos. No meio da adversidade, podemos louvá-lo, sabendo que Ele é fiel e que sua vontade prevalecerá. Viver com essa perspectiva nos permite experimentar paz e segurança, porque sabemos que, no fim, tudo o que vivemos será para o nosso bem e para a glória dele. Deus tem um plano para a sua vida e nada do que você enfrenta é em vão. Mesmo que agora você não consiga ver, Ele está agindo nos bastidores, alinhando tudo de acordo com o seu propósito. Hoje, Ele te convida a soltar o controle, a confiar plenamente nele e a descansar na promessa de que tudo, absolutamente tudo, cooperará para o bem. Número 14. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos preparados para nós, planos de paz e não de mal, planos desenhados para nos oferecer um futuro cheio de esperança. Essa promessa, registrada no livro de Jeremias, não é apenas um consolo, mas uma declaração poderosa da certeza e da intenção positiva de Deus para conosco. Ainda que tenha sido escrita em um contexto de exílio e desespero para o povo de Israel, hoje ela ressoa em meio às nossas próprias provações e exílios pessoais. Quando falamos sobre os planos de Deus, estamos reconhecendo sua onisciência e soberania. Deus não apenas sabe o que é melhor para nós, mas Ele também tem o poder e a sabedoria para tornar realidade esses planos. Essa verdade deveria transformar a forma como vivemos, nos encorajando a entregar cada aspecto da nossa vida ao seu cuidado e direção. Esses planos de bem dos quais Jeremias fala não existem apenas para garantir nosso conforto momentâneo, mas estão focados no nosso crescimento espiritual e no nosso bem-estar eterno. Deus deseja que prosperemos em todas as áreas da vida, mas especialmente no nosso espírito, na nossa relação com Ele e com o próximo. Deus promete um futuro e uma esperança, o que significa que não importa quão escura ou incerta pareça a nossa situação atual, existe algo melhor nos esperando. Essa esperança não é passiva, é uma força ativa em nossas vidas, que nos motiva a continuar, a vencer os desafios e a alcançar as promessas de Deus.
Na prática, viver sob essa promessa significa orar e buscar ativamente a direção de Deus para a nossa vida. Implica fazer escolhas diárias que reflitam nossas prioridades espirituais, optando por buscar primeiro o seu reino, em vez de nos preocuparmos excessivamente com necessidades materiais. Também significa estarmos atentos a como podemos participar da expansão do seu reino por meio das nossas ações, decisões e estilo de vida. No entanto, enfrentamos obstáculos nesse caminho. Nossas experiências dolorosas do passado, nossas dúvidas presentes e a pressão de uma sociedade que frequentemente valoriza o material mais do que o espiritual podem nos levar a questionar a confiabilidade dessas promessas. Mas a fé é um chamado para crer além daquilo que conseguimos ver ou entender completamente. Deus nos convida a experimentar a profundidade do seu amor e fidelidade, confiando que os seus planos para nós são bons. À medida que buscamos a face dele e alinhamos nossa vida com sua vontade, começamos a enxergar suas promessas se cumprindo diante de nós, não apenas para nosso benefício, mas também para abençoar aqueles ao nosso redor. Por isso, ao olharmos para o futuro, fazemos isso não com medo ou incerteza, mas com a confiança de que estamos nas mãos do Criador do Universo, aquele que prometeu um futuro cheio de esperança para cada um de nós. Essa é uma convocação para viver com coragem, com fé e com uma profunda satisfação nas promessas de Deus.